Olá, eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Vamos lá, iniciar a nossa primeira videoaula. Estou muito feliz por termos esse contato, mesmo que seja através da videoaula, mas tenho certeza que vai ser muito gratificante para vocês e para mim também, tá bom? Vamos começar falando um pouco sobre as orientações. Vocês perceberam que na introdução teve um vídeo de introdução no canal, né, do Colégio Emaús, falando um pouco sobre essas orientações. E por que eu vou falar de novo? Porque é muito importante, gente. As videoaulas serão sequenciais. Então, se ao final de uma videoaula, algum professor pedir para você ler alguma coisa, para você ver algum vídeo, pode ser que ele encaminhe algum link e peça que você assista esse vídeo antes da próxima aula. Se ele pedir isso, gente, nunca é em vão. É porque aquilo que você ler, aquilo que você assistir, vai acrescentar no seu conhecimento ao você assistir a próxima videoaula. Então, se o professor orientar isso, não deixa de fazer, não? Tá bom? É só você organizar seu tempo, organizar um momento diário para estudar, um local apropriado para você assistir sua videoaula. O que você pode fazer? Se você colocar para você seus materiais em um local que passa muitas pessoas na sua casa, pode ser que você não consiga se concentrar muito bem. E nós sabemos que todas as disciplinas requerem muita concentração, mas a matemática, por ser uma disciplina lógica, que requer muito raciocínio, você precisa concentrar ainda um pouco mais. Então, vai lá para um cantinho do seu quarto, separa um lugar apropriado que você possa ficar tranquilamente assistindo suas videoaulas. Mas também separe um momento para as atividades, porque praticamente todas as videoaulas virão com atividades no final. E como eu disse, elas são sequenciais. Então, a aula que eu der hoje, e passarei, né? Vocês virão no final do vídeo, as atividades que eu passar hoje, eu já volto na próxima videoaula corrigindo. Então, é tudo sequencial. E é muito interessante e importante você fazer, por quê? Porque se você tiver alguma dúvida, você pode voltar no vídeo, você pode olhar no seu livro, ou então, claro que você primeiro tem que consultar, mas se você mesmo assim não conseguir, você pode colocar um xizinho, você pode colocar uma setinha, e na próxima videoaula de correção, você já vai conseguir sanar suas dúvidas. Então, assim, agora imagina você assistir uma videoaula de correção sem ter feito a atividade. Você nem sabe se você teve dúvida. Entenderam a importância? Então tá, vamos começar lá. Vamos falar um pouco da subtração. Gente, o 6º ano é um ano que os conteúdos, eles vêm em forma de um grande resumo de tudo que você já aprendeu, com acréscimo assim, de dificuldades na contextualização, acréscimo de dificuldades na forma de perguntar, os números, a forma deles virem para vocês, eles são diferentes. Mas você vai ver que, pelo menos agora no início, a maioria dos conteúdos vocês já viram anteriormente. Eu costumo brincar que ele vem uma grande divisão com uma picada assim, de pimenta. Uma pitada de pimenta. Ou seja, vem sempre um pouco mais difícil para você. Então, vamos prestar atenção, que eu tenho certeza que todo mundo vai aprender direitinho e vai relembrar aquilo que já sabe. Por exemplo, a subtração. A subtração, todos nós já aprendemos, e é muito importante, você nunca para de utilizar. Está na página 59, uma revisão sobre isso. E os termos da subtração, vamos lembrar, gente, comigo? É o quê? O minuendo menos o subtraendo, que é igual ao resto ou à diferença. Aí aqui, vamos fazer essa subtração junto comigo. 2 menos 9. Eu preciso pegar uma dezena emprestada aqui, não preciso? Vai ficar 12 e aqui vai ficar 4. Ah, uma coisinha. Siga comigo o cursor quando eu estiver explicando assim, tá? Porque aí fica mais fácil de você entender. Então, vamos lá, eu peguei uma dezena emprestada, né? Aí ficou 12 menos 9, 3. Aqui, como eu peguei uma dezena, ficou 4. 4 menos 0, 4. 1 menos 1, 0. E 5 menos 2, 3. Tranquilo, não é mesmo? Adição e subtração, operações inversas. Olha só, gente, esse conteúdo está na página 59. Vamos lá.
Se 24 mais 6 é igual a 30, 30 menos 6 é igual a 24. Olha outros exemplos. Se 17 menos 5 é 12, 12 mais 5 é 17. Se 71 menos 20 é 51, 51 mais 20 é 71. A adição é o inverso da subtração e vice-versa. Bem interessante, não é mesmo? Expressões numéricas envolvendo subtração e adição. Adição e subtração, né? Vamos ler esse exemplo que está lá na página 61. Eu retirei um trecho da página 61 para nós podermos ler juntos. Em sua coleção de filmes antigos, Pedro possui 18 filmes de ação, 21 de romance e 6 de terror. Desses filmes, 12 são preto e branco. Então, vamos parar aqui e pensar. Ele possui uma série de filmes. Desses filmes, 12 são preto e branco. Quantos filmes coloridos Pedro tem em sua coleção? Isso aí, gente, já é uma expressão numérica. Olha só, primeiramente nós vamos somar, adicionar o que ele tem, que é o quê? 18 de ação, 21 de romance e 6 de terror. E desses, eu vou tirar aqueles que são preto e branco, que são os 12, para encontrar aqueles que são coloridos, que no final será o quê? 33. Não é bem tranquilo? Então, ficou como resposta final que Pedro possui 33 filmes coloridos. Quando uma expressão numérica envolver adição e subtrações, essas operações devem ser realizadas na ordem que elas aparecem. No caso de aparecer parênteses, as operações que estão dentro deles devem ser realizadas primeiro. Gente, nós já fizemos expressões numéricas envolvendo outros cálculos também, mas agora nós vamos focar só na adição e na subtração. Quando tem adição e subtração, o que eu faço? Então, eu faço aqui aparecer primeiro. Tenho que seguir essa ordem. Sempre aqui aparecer primeiro. E se tiver alguma entre parênteses, aí sim eu resolvo ela primeiro. Tá ok? Eu acho que tá tranquilo, porque vocês já resolveram expressões numéricas envolvendo potenciação, multiplicação, divisão. Então, vocês sabem que vocês precisam seguir essa ordem, sempre pensando primeiro em parênteses, colchete e chaves. Não é verdade? Agora nós vamos falar um pouco da multiplicação. Gente, a multiplicação é uma grande soma de parcelas. Se você verificar, ela realmente... Lembram quando vocês começaram a aprender multiplicação lá no segundo ano, que a gente falava que era continha de vezes? Então, aí como que a gente falava muitas vezes? Eu tenho 5 montinhos de 3 lápis. Aí vocês começavam a aprender o quê? Somando aquilo. Ou seja, a multiplicação é uma grande soma de parcelas. Mas vamos ver os termos da multiplicação. Quais são eles? Nós chamamos os termos da multiplicação de fatores. E o resultado nós chamamos de produto. Olha só, gente. 46 vezes 5, que é 230, é a mesma coisa que 46, mais 46, mais 46, mais 46, mais 46. Vocês estão vendo que ela é uma grande soma de verdade? E agora vocês vão ter uma novidade. Já conversei com vocês sobre isso, mas eu vou passar novamente. Que muitas vezes nós não vamos usar mais o X para simbolizar o vezes, e sim um pontinho. Por quê? Porque a partir de sexto, sétimo ano, nós começamos a operar com o X mesmo, com a letra. Principalmente no sétimo ano. Então, pode confundir. Você não vai saber quando eu estiver falando multiplicação e quando eu estiver falando X. Por isso que nós passamos a chamar o sinal de multiplicação, a gente começa a simbolizá-lo pelo pontinho, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho das propriedades da multiplicação. A primeira propriedade da multiplicação é a comutativa. O que é isso, gente? É que a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Ana Paula, o que é isso? 3 vezes 9 é 27, 9 vezes 3 também é 27. 5 vezes 4 é 20, 4 vezes 5 também é 20. 2 vezes 4 é 8, 4 vezes 2 também é 8. Vocês estão vendo que se eu alterar a ordem, não altera o resultado? É uma primeira propriedade da multiplicação. Uma segunda propriedade da multiplicação que é o elemento neutro. E quem que é o elemento neutro? O 1, gente. 1 vezes qualquer número é o número mesmo. 1 vezes 1 milhão, 1 vezes 300, 1 vezes 200.
Como assim, professora? Quanto que é 1 vezes 200, gente? 200. E 1 vezes 1.000? 1.000. E 1 vezes 60? 60. Vocês estão vendo que 1 vezes qualquer número é um número mesmo? Por isso chamamos de propriedades do elemento neutro, tá bom? Ele é neutro, sempre vai ser o outro número o resultado. Vamos falar agora da propriedade associativa. Vamos ver como que é isso, gente. Vamos pegar como exemplo, acompanhem comigo pelo cursor. 3 vezes 5 vezes 7. Vocês estão vendo que tem essa multiplicação? Se eu agrupá-la primeiro, o 3 vezes 5, e resolver que dá 15, e o resultado eu multiplicar por 7, vai dar 105. Agora, se eu agrupar o 5 vezes 7 primeiro, que dá 35, e multiplicar pelo 3, o resultado também dá 105. Agora, se eu agrupar o 3 vezes 7 primeiro, que dá 21, e o resultado eu multiplicar por 5, dá 105 da mesma forma. Vocês viram que se eu agrupar, independente da forma que eu agrupar, o resultado vai ser 105? Nessa multiplicação, nessas parcelas, nessas multiplicações, tá bom? Propriedade distributiva. A propriedade distributiva, eu vou ler com vocês esse texto e vou explicar. A propriedade distributiva garante que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Ou seja, quando houver uma soma de dois números entre parênteses multiplicada por um número qualquer, podemos realizar a soma primeiro e depois fazer a multiplicação. Ou podemos multiplicar esse número por cada parcela da soma e depois realizar a adição. Observe o exemplo. 2 que multiplica 6 mais 9, eu posso primeiro realizar essa adição aqui, que dá 15, e fazer 2 vezes 15, que dá 30. Mas eu também posso distribuir essa multiplicação. Como assim? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 9, 18. E fazer essa soma, que também vai dar 30, gente. Olha que interessante. Agora, nós vamos falar de uma operação que ela é inversa da multiplicação. E qual que é essa operação? A divisão, gente. A divisão nada mais é do que o inverso da multiplicação. Então, vamos lá. Vamos lembrar, né? Porque também nós já estudamos divisão. Quais são os termos da divisão? Prestem atenção nesse exemplo. Esse número aqui eu chamo de dividendo. Esse eu chamo de divisor. O resultado eu chamo de quociente. E esse número eu chamo de resto. Ele pode ser zero quando a divisão é exata, ou ele pode ser maior que zero quando a divisão não é exata. Tá ok? E qual que é uma propriedade da divisão? Que o quociente vezes o divisor mais o resto, ele sempre é igual ao dividendo. Olha só. 428 dividido por 13 dá 32. E como o resto dá 12. Se eu fizer a operação inversa, olha, 13 vezes 32 e somar com o resto, eu acho o dividendo, que é 428. Legal, não é? Olha só, essa aqui já é uma divisão em que o resto é zero. Vamos fazê-la aqui, ó. 2 não divide por 38, não dá uma conta exata. Eu pego o próximo número, fica 20, também não dá. Então, eu pego o terceiro, 208. 208 por 38, 5. 5 vezes 38, 190. Subtrai isso aqui e dá 18. Desço 2. 182 por 38, 4. 4 vezes 38, 152. Subtraio, a resposta dá 30. Desço 4, 304 por 38 dá 8. 8 vezes 38, 304. E o resto é zero. Então, essa aqui é uma divisão exata. Nós vamos falar um pouquinho sobre média aritmética. O que é média aritmética, professora? Eu nunca ouvi falar nisso, não. Gente, média aritmética, ela pode ser simples e ponderada. Agora, nós vamos aprender só a simples, tá? É bem tranquilo. A média aritmética nada mais é do que uma soma e uma divisão. Como assim? Vamos ler aqui, ó. A média aritmética simples é a soma de todos os elementos dividida pela quantidade deles. Calcular a média dá-nos um valor central que representa tudo aquele conjunto. Trabalhe-se com média aritmética, por exemplo, para tomar decisões na estatística. Como assim? A média aritmética simples é a mais comum, sendo utilizada muitas vezes na escola para calcular se a média anual de um aluno
ou nas contas de energia e água, para calcular-se o consumo médio anual ou até mesmo o valor médio pago mensalmente. Calculamos a média aritmética simples somando todos os seus elementos e dividindo pela quantidade deles. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes eu posso pensar assim: qual é a média de idade dos alunos do 6º ano? Sabe como que eu calculo essa média? Somando todas as idades e dividindo pela quantidade de alunos. Ou se eu falar assim, ó, por exemplo, aqui, ó, as temperaturas máximas na cidade de Goiânia foram mensuradas e anotadas durante uma semana do mês de junho, conforme a lista seguinte: domingo, 28 graus Celsius, segunda-feira, 30 graus, terça, 29, quarta, 31, quinta, 32, sexta, 33 e sábado, 34. Se eu quiser saber a média, eu tenho que somar todos esses valores e dividir pela quantidade. São quantos valores, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o que eu faço? Eu somo esses valores e divido pela quantidade 7. Essa soma deu 217 e divido isso por 7, que deu 31. Então, média aritmética, você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores. Tranquilo também, não é, gente? Vou deixar alguns exercícios para vocês. Vocês vão ver que são muitas páginas. Quando você abrir, você vai assustar. Falar assim, nossa, é muita coisa. Mas aqui, são atividades de subtração, multiplicação, divisão e de média aritmética bem pouco. Então, vamos prestar atenção. Vocês já não sabem subtração, multiplicação, divisão, assim na ponta da língua? Então, nós vamos fazer essas atividades, por mais que pareça muito, elas são tranquilas, nós precisamos fazer para voltar a exercitar e darmos continuidade ao nosso livro. Não precisa copiar a pergunta, colocar só a resposta no caderno e na nossa próxima videoaula eu vou corrigir um por um com vocês, tudo bem? Olha, quero que todos se cuidem, eu estou com saudades de todos vocês, mando um grande abraço bem apertado para cada um de vocês, viu? Fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.